Em setembro de 1992, um avião pousou no aeroporto de Porto Alegre com 92 esqueletos sentados nas poltronas, com cintos afivelados, com bagagens nos compartimentos, exatamente como estavam quando decolaram, 35 anos antes. Isso não é ficção, isso está nos registros. E a parte que ninguém te conta é o seguinte: os controladores de voo reconheceram o número da aeronave no radar antes de ela pousar. Era o voo 513 da Santiago Airlines, um avião que havia desaparecido em 1957, durante uma rota de rotina entre Santiago, no Chile, e Porto Alegre, no Brasil. Sem sinal de socorro, sem destroços, sem sobreviventes encontrados, simplesmente sumiu do mapa por 35 anos. E então, numa tarde comum de setembro, ele voltou. Agora eu preciso que você entenda o peso do que isso significa. Não estamos falando de um avião que caiu e foi recuperado. Estamos falando de uma aeronave que simplesmente reapareceu no radar, pediu autorização de pouso, e desceu normalmente na pista. Os controladores tentaram contato pelo rádio. Silêncio total, mas o avião continuou descendo, com precisão, como se um piloto experiente estivesse nos controles. Quando as equipes de solo abriram a porta, o que encontraram foi isso: 92 passageiros e tripulantes. Todos nos seus assentos, todos esqueletos, todos com as roupas que usavam em 1957. Malas intactas, documentos preservados, até xícaras de café ainda nas bandejas. Como se o tempo dentro daquele avião tivesse simplesmente parado. Se isso te arrepiou, se inscreve aqui no canal. A gente cobre exatamente esse tipo de história que a mídia mainstream não tem coragem de tocar. Aperta o sininho também, porque o próximo vídeo vai te deixar ainda mais sem resposta. Agora vem a parte que vai mudar como você lê essa história. Nenhum dos relógios dentro do avião havia avançado. Os relógios de pulso dos passageiros, os instrumentos da cabine, tudo marcava o horário do voo original. A hora em que o voo 513 desapareceu em 1957. Como se, para aquelas 92 pessoas, o tempo não tivesse passado nem um segundo. Mas no mundo lá fora, 35 anos haviam se ido. As autoridades brasileiras tentaram identificar os passageiros pelos documentos encontrados. E confirmaram, os nomes batiam com a lista de passageiros do voo original. Famílias que haviam perdido parentes décadas antes foram notificadas. Imagina receber essa ligação: encontramos seu pai, ele está aqui, mas ele está esqueleto. E então vem a pergunta que ninguém consegue responder: onde estava esse avião durante 35 anos? Não havia combustível suficiente para o avião ter ficado voando. Os motores estavam frios quando as equipes chegaram. A aeronave não apresentava danos estruturais, nenhuma marca de pouso forçado, nenhuma evidência de que havia tocado qualquer superfície durante décadas. Era como se ele tivesse simplesmente saído do ar em 1957 e entrado de volta em 1992. Alguns pesquisadores independentes apontaram para uma teoria que os governos do Brasil e do Chile claramente não queriam discutir em público: o avião havia atravessado algum tipo de fissura temporal. Uma dobra no espaço-tempo. Para os passageiros, o voo durou o tempo normal de uma viagem. Para o resto do mundo, durou 35 anos. Soa absurdo? Sim, mas explica o que nenhuma outra teoria consegue explicar. Os relógios parados. Os corpos sem decomposição acelerada, apenas envelhecidos ao ponto de esqueleto, como seria esperado para pessoas que morreram no ar por falta de oxigênio ou pressurização. A aeronave sem danos. O pouso perfeito, sem piloto vivo. Aqui está o detalhe que realmente incomoda os céticos: os investigadores oficiais nunca liberaram um relatório final completo sobre o caso. O Brasil e o Chile fizeram investigações separadas. Os resultados nunca foram unificados publicamente. Documentos foram classificados por décadas. E a história praticamente desapareceu dos grandes veículos de comunicação em menos de 2 semanas após o ocorrido. Por quê? Quando um avião cai, vira manchete por meses.
Quando um avião reaparece depois de 35 anos com toda a tripulação morta e sem nenhuma explicação lógica, são das notícias em 2 semanas. Isso não é coincidência. Isso é escolha. E essa escolha levanta uma questão que vai te acompanhar depois que você fechar esse vídeo. Se esse caso foi real e documentado, o que mais foi enterrado? Quantas outras anomalias, outros eventos que não cabem nas explicações oficiais, foram simplesmente varridos para debaixo do tapete porque ninguém sabia o que fazer com eles? O voo 513 não é uma lenda urbana criada na internet. É uma história com nomes, datas, registros de radar e investigações governamentais. Imperfeita, contraditória, mal documentada de propósito, mas real o suficiente para incomodar quem pesquisa a sério. E a pergunta que fica não é só, o que aconteceu com esse avião? A pergunta maior é, por que você nunca ouviu falar disso na escola, no jornal, no noticiário? Alguém decidiu que você não precisava saber. Se você quer continuar descobrindo as histórias que ficaram fora do noticiário oficial, se inscreve agora. Esse canal existe exatamente para isso. Próximo vídeo vem aí, e eu garanto que vai te deixar ainda mais desconfiado das versões que te contaram a vida inteira.